Paz, meus irmãos, boa noite. Eu espero que você, na sua casa, continue louvando ao Senhor, adorando a Deus. Com certeza você já foi abençoado através do período de louvor e pôde celebrar a Deus, pôde exaltar o nome do Senhor e, acima de tudo, dar o seu melhor em adoração ao nosso Pai. Eu quero convidar você a pensar comigo na noite de hoje numa temática muito simples sobre um lugar de refúgio. Todos nós, quando pensamos em refúgio, num local próprio para o nosso aconchego, todos nós viajamos nessa temática e pensamos, talvez a nossa casa, talvez aqueles que têm o sítio, um local no campo, ou então quem gosta da montanha, um local na montanha, ou seja, um local que você pode sair do meio da confusão do dia a dia, e ter ali o seu canto, ter o seu aconchego, ter a sua privacidade. E todos nós precisamos disso. Há uma grande necessidade no coração do homem de ter um local de refúgio, onde ele pode recarregar as suas baterias, renovar suas forças, buscar de fato a centralidade da sua vida em Deus, através da revelação de Deus e da ação de Deus no coração dele. Quando a gente tenta entender um pouquinho essa questão de lugar de refúgio, a palavra do Senhor ela nos fala sobre isso em Josué capítulo 20. E nós vamos ler rapidamente o texto de Josué 20, onde fala que os israelitas eles designaram algumas cidades de refúgio, que o propósito daquelas cidades era especificamente para criminosos, pessoas que tinham cometido delito, mas não com a intenção de dolo, não com a intenção de fazer mal. O texto mostra para a gente que claramente que foi um cuidado da lei para que houvesse proteção em relação a pessoas que involuntariamente tivessem cometido um assassinato, tivessem cometido algum tipo de crime. Claro que naquele tempo, o vingador tinha direito de requerer o sangue da vítima, matando a pessoa que fez a maldade, matando a pessoa que cometeu o crime. Então era necessário que fosse instituída cidade de refúgio, para que esses homens que não agiram de maneira má, que não agiram de maneira errada, eles pudessem correr, se refugiar, ter um tempo de proteção e de recomeço na história da vida deles. Josué nos fala sobre isso, capítulo 20, verso 7, diz assim: designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bézer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Goiã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. É interessante a gente olhar para esse texto e meditar nisso, porque havia uma ação de proteção a essas pessoas, num reconhecimento de que o crime que fora cometido não fora cometido com uma intenção ruim, uma coisa que aconteceu de maneira involuntária. E eles iam se refugiar nessas cidades, eram 3 cidades que ficavam na região oeste do Jordão e 3 cidades que ficavam na região leste do Jordão, e eles corriam para ali para que eles pudessem, no decorrer do tempo, serem levados diante da congregação e puderem se passar por um julgamento justo, onde eles exporiam a sua versão dos fatos e eles seriam julgados de uma maneira justa. É interessante nós pensarmos, o texto vai mostrando isso para nós, que 3 ações aconteciam com esses homens. Primeiro, eles buscavam uma cidade de refúgio para que eles pudessem ter proteção. O vingador não tinha direito de tomar a vida deles,
não tinha direito de entrar em nenhuma daquelas cidades para que pudesse vingar a morte de quem eles haviam perdido. Eles não seriam mortos, porque uma vez que eles estavam dentro dessa cidade, eles estavam num cariz de proteção, eles estavam guardados pela lei e eles poderiam ficar ali tranquilamente. Não haveria nenhum mal sobre a vida deles. Segundo lugar, havia a oportunidade deles terem um recomeço na vida deles. Por quê? A pessoa que cometia um crime, ela era marcada. Ela ficava olhada pela sociedade, ela ficava marcada pela sociedade por aquele delito que ela havia cometido. Ele estaria numa dessas cidades, que eram cidades dos levitas, e eles seriam devidamente acompanhados pelo sacerdote e pelos levitas para que eles pudessem ter condição de se recuperarem daquela situação. E em terceiro lugar, haveria também a oportunidade de uma reintegração social. Toda vez que o sumo sacerdote da época, ele falecesse, esses homens que tinham buscado a cidade de refúgio, eles seriam levados de volta às suas cidades e poderiam sair livremente das suas cidades de refúgio, ir em direção às suas famílias, retomar as suas vidas com normalidade e continuarem a sua existência. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque o Senhor Jesus, ele faz exatamente essa ação em benefício de todos nós. Quando ele vem ao mundo, quando ele se identifica, quando ele está diante dos homens, ele se coloca como lugar de refúgio. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 11, antes de nós chegarmos nos últimos versos de Mateus 11, que o Senhor fala, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, você que está com problemas na vida, com dificuldades da vida, com as dores da vida, com os lamentos que a vida lhe traz, você indo até Jesus, você vai encontrar o refúgio, a segurança, a proteção que você precisa. Ele faz um comparativo com cidades que deveriam ter entendido o tempo da visitação dele, com cidades que deveriam ter aberto o coração para viverem em amor e misericórdia, mas se fecharam na dureza de seus corações. Jesus, ele censura severamente a cidade de Betsaida e a cidade de Corazim, dizendo, olha, coisas tremendas aconteceram entre vocês, vocês viram milagres, vocês viram sinais, vocês viram maravilhas, mas vocês continuam de coração duro. Aquelas cidades que deveriam talvez ser cidades de refúgio, cidades de recomeço, cidade onde um homem, uma mulher pudesse ter aconchego, pudesse ter paz, elas se tornaram cidades impenitentes, cidades duras de coração. E Jesus, entendendo esse cenário, entendendo essa realidade, ele diz, olha, eu sou o porto seguro de vocês, eu sou o local de abrigo, eu sou o local de estabilidade, eu sou o local de recomeço, eu sou o local de reinserção social através da minha ação na vida de cada um que vai me buscar quando está no momento de dor, de aflição, de angústia ou de dificuldade. Pense comigo nessa noite, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar de um lugar de refúgio. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos viver momentos conturbados, vamos ser réus ou vítimas de um cenário e de uma situação que nós fomos envolvidos. Quantas vezes você já sentou no banco dos réus no meio da sua família? Quantas vezes você já sentou no banco dos réus, diante dos seus amigos de trabalho, das pessoas que você convive na igreja ou em qualquer outro local? Quando eu digo isso, é quantas vezes nós já erramos, quantas vezes nós já falhamos com alguém, quantas vezes nós já cometemos, como o texto mostra no Antigo Testamento, um ato involuntário de dor, um ato involuntário de morte, um ato involuntário de dano na vida de uma pessoa. É claro que além da involuntariedade, infelizmente, quando nós deixamos de estar na presença do Senhor, nós também praticamos ações ruins voluntariamente.
nós também agimos de maneira enganosa, nós também agimos de maneira mentirosa, nós também prejudicamos os outros voluntariamente. Mas muitas vezes na nossa vida, nós vamos falhar, nós vamos errar e nem sempre nós gostaríamos de estar nessa posição. Sentaremos no banco dos réus, as pessoas vão olhar para nós, as pessoas vão nos acusar, as pessoas vão se levantar dizendo: olha, você falhou nisso, você falhou naquilo, você errou em relação a essa circunstância. Em outros momentos da nossa vida, nós nos sentaremos na cadeira da vítima, onde alguma coisa veio contra nós. Alguma ação que nós não esperávamos machucou a nossa alma. Alguma ação que nós não esperávamos machucou o nosso coração. Fomos vítimas, às vezes, de uma ação ruim de quem nós nem esperávamos. Pelo contrário, aquele que nós mais aguardávamos compreensão, amor e respeito, foi aquele que nos feriu. A vida é assim. A vida, em algum momento, vai nos colocar na cadeira da vítima, onde as pessoas olharão para nós com olhar de misericórdia, compaixão, e nós vamos estar ali indefesos, precisando que alguém julgue a nossa causa e faça justiça pelo nosso sangue e justiça pelo nosso nome. Em contrapartida, muitas vezes nós sentaremos no banco dos réus, onde alguma acusação se levantará, onde nós entenderemos que nós falhamos em alguma situação, onde nós compreendemos que a nossa postura foi equivocada, independente de uma situação ou de outra. Jesus, ele se manifesta em Mateus capítulo 11, verso de número 29, que todos nós conhecemos muito bem, se dizendo que ele é para nós a nossa cidade de refúgio, o nosso local de proteção, o nosso local de reconciliação e o nosso local de reinserção na vida social, na vida comunitária, através do cuidado dele. Ele é o sumo sacerdote que nos acompanha. Ele é o sumo sacerdote que nos doutrina. Ele é o sumo sacerdote que vai estar agindo e mudando e moldando o nosso caráter, a nossa visão do mundo, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes, e vai estar transformando quem nós somos. Mas para que nós possamos estar plenamente libertos e possamos voltar a uma vida comum, como sumo sacerdote, ele morreu. Porque através da sua morte, nós temos a remissão completa. Através da sua morte, nós somos libertos e não precisamos mais ficar escondidos, cabisbaixos, envergonhados, receosos de colocarmos os nossos pés lá fora, porque o vingador vai requerer o sangue da vítima que nós praticamos alguma coisa ruim. Quando nós entendemos que Jesus, ele nos chama para esse refrigério, que Jesus nos chama para estarmos com ele no seu abrigo e na sua segurança, ele transforma a nossa vida e ele refaz a nossa vida e ele nos dá uma nova oportunidade. Com isso eu quero que você pense sobre a importância de termos verdadeiramente no nosso coração a pessoa e entendermos o amor de Jesus. O texto de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele nos fala assim: olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós jamais na nossa vida, queridos, suportaríamos carregar as nossas culpas, os nossos pecados e a nossa condenação. Ir até Jesus faz com que a gente possa totalmente se derramar diante dele e totalmente sentir o alívio e o abrigo que ele traz para o nosso coração. Quando a gente olha esse chamado de Cristo, ele nos chama para duas coisas, na caminhada com ele. Ele nos chama para a mansidão. É um chamado que ele nos leva para sermos mansos como ele é. E eu gostaria que você pensasse comigo, o que implica essa mansidão? É o dormir no barco em meio à tempestade. Mesmo que tudo lá fora esteja agitado, aqui dentro está em paz. Mesmo que tudo lá fora seja contrário, seja incerto, o tumulto seja grande, o alvoroço seja ensurdecedor, aqui dentro eu tenho paz. Essa mansidão que o Senhor nos chama
para que nós recebamos da parte dele é uma confiança interior de que ele está no comando, de que a palavra final é dele, de que a autoridade pertence a ele e que nada vai mudar o que ele tem planejado fazer e nada será capaz de destruir ou impedir o desejo do coração dele para as nossas vidas. É muito importante que nesse momento de tumulto que nós estamos vivendo, de incerteza que nós estamos vivendo, que nós possamos ir até Jesus. Ele é o nosso lugar de refúgio. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso porto seguro. E ali você vai ouvi-lo. E ali você vai sentar com ele. Porque quando ele diz, olha, venham até mim e aprendam de mim, o processo de aprendizado leva tempo. Ninguém aprende alguma coisa com outra pessoa sem que ela gaste tempo com essa pessoa. Todo o processo de aprendizado nos leva à convivência. E esse processo de convivência é um processo de abertura de coração, onde eu vou me desnudar, onde eu vou abrir mão de preconceitos, onde a resistência que existe às vezes dentro de mim, ela vai cair por terra, onde às vezes as ideias que eu já tenho formatadas na minha alma, elas serão liberadas para que eu possa ouvir. E nesse ouvir eu vou meditar. E nessa meditação me levará a um novo comportamento, me levará a uma nova postura. Quando Jesus diz, olha, venham até mim, ele não está dizendo apenas para que nós corramos, para que nós nos refugiemos diante dele. Ele não está dizendo apenas que nós corramos para ele e nós nos sintamos abrigados, seguros, protegidos da acusação, protegidos do medo, protegidos da instabilidade, protegidos da incerteza, protegidos de tudo aquilo que está acontecendo de ruim. Mas ele está dizendo, eu oferecerei para vocês proteção, mas eu oferecerei para vocês relacionamento que mudará a maneira de vocês viverem e a maneira de vocês olharem o mundo que está à vossa volta. E essa primeira ação dele é exatamente para nos dar mansidão. Não é sermos pacatos, não é sermos parados, não é sermos inertes, não é sermos pessoas levadas por A, por B ou por C, não é sermos pessoas sem opinião, sem ponto de vista, mas verdadeiramente centrados no Senhor. Alimentados pela presença do Senhor, com fé no nosso coração. Hoje mesmo eu estava partilhando, conversando, com uma pessoa e nós estávamos dizendo, olha, esse ano mudou tudo. As situações pelas quais nós estamos passando bagunçou a nossa vida, virou a nossa vida de ponta para baixo, de cabeça para baixo. Tudo está incerto financeiramente, relacionamentos, questões que envolvem trabalho, viagens, cursos, compromissos, uma série de coisas. Isso mexe conosco, mas por outro lado, é o ano do milagre, é o ano da dependência de Deus. É o ano de nós vermos a bondade do Senhor. É um ano de nós confiarmos de que Jesus está conosco. É um ano de nós permitirmos a ação de Deus sobre a nossa vida, dando mansidão, estabilidade, tranquilidade na nossa alma, para que nós consigamos avançar. E a segunda colocação que o Senhor traz para nós, no meio desse convite que Ele diz, de nós nos refugiarmos nele, Ele fala, olha, aprendam da minha mansidão, mas também sejam humildes. É muito fácil, irmãos, nós sermos humildes quando está tudo difícil. É muito fácil nós sermos humildes quando nós estamos vivendo um tempo de total incerteza. A própria luta, a própria dificuldade, ela com certeza tem feito muitos de nós, como eu, e eu me coloco nisso, parar, olhar minha família, olhar minha esposa, olhar os meus filhos, olhar os meus irmãos, valorizar coisas que às vezes na correria a gente não valoriza, ter tempo verdadeiramente para permitir ser trabalhado por Deus, permitir que Deus se revele a nós. Mas essa humildade, ela não pode acontecer só na hora da dificuldade, porque a dificuldade vai passar, a luta vai passar. Quando nós vemos a história da humanidade, não é a primeira vez que ela passa por um momento assim, e talvez não será
a última vez que ela passará por um momento assim, a não ser que amanhã, que hoje, que na próxima semana o Senhor Jesus venha e arrebate a sua igreja e nós vamos para o céu e estaremos na presença dele. Mas essa humildade é verdadeiramente entendemos que a glória é de Deus. A honra é de Deus, o louvor é de Deus, e quando tudo estiver bem, quando tudo alcançar a normalidade, quando a rotina se estabelecer novamente daquilo que nós estávamos acostumados, o nosso coração continuar piedoso, o nosso coração continuar quebrantado, as noites continuarem voltadas para a oração, a família continuar fazendo o culto doméstico, os irmãos continuar em comunhão e vivemos debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esse é o nosso desafio nessa noite e é isso que eu gostaria que você pensasse e meditasse na sua casa. A palavra ela é muito clara em dizer que homens que erraram, mas não erraram porque queriam errar, não estavam movidos por sentimentos ruins, por motivações impuras, por ações malignas. Eles simplesmente no infortúnio de uma situação cometeram um delito. Fora dada a eles a oportunidade de uma cidade de refúgio. Um local onde eles ficariam abrigados. Um local onde eles ficariam seguros. E um local que quando o sumo sacerdote falecesse, eles poderiam retornar à sua vida com normalidade e viver um novo tempo na história de cada um deles. Nós temos o nosso maior delito, nosso maior problema, que se chama pecado. Seja na quarentena, seja fora da quarentena, seja em semanas comuns ou semanas atribuladas, seja doente, seja saudável, seja empregado, seja desempregado, seja casado, seja solteiro, seja o que for que estiver acontecendo conosco. Sempre Satanás vai bater a porta do nosso coração, querendo nos colocar no banco dos réus, dizendo que nós somos culpados e vivemos numa vida de maldição. Sempre nós vamos conviver com isso, mas sempre nós teremos o Senhor Jesus como a nossa cidade de refúgio. Teremos o Senhor Jesus de braços abertos para nós, para que nós possamos correr até Ele, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos diante dEle, para que nós possamos verdadeiramente estar na presença dEle, sabendo que Ele vai nos abrigar, nos proteger, e por mais que Satanás acuse, por mais que as dificuldades se levantem, Jesus nos protege, Jesus nos guarda e Jesus nos abençoa. Finalmente, nessa noite, eu quero deixar para o seu coração o salmo que diz, no salmo de número 34, verso de número 8, e terminar essa meditação na noite de hoje com esse pequeno verso que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, Deus é bom, sempre foi bom, sempre será bom. Deus é maravilhoso e bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Feliz é o homem que entende isso. Feliz é o homem que olha para Jesus e diz: Ele é o meu porto seguro, Ele é o meu local de segurança, é o meu local de aconchego, é o meu local de recomeço. É para Ele que eu vou correr, é diante dEle que eu vou estar. E eu quero que você medite sobre isso na noite de hoje. Como eu disse no início da mensagem, qual é o seu lugar de refúgio? Talvez o seu lugar de refúgio seja o seu cantinho na sua casa. Talvez seu lugar de refúgio seja um sítio. Talvez seu lugar de refúgio seja uma casa na montanha ou um local no interior, onde você pensa, ali não vai acontecer nada, ali não vai chegar nenhum mal. Nenhum desses locais, por mais aconchegantes que sejam, e por mais intimistas que sejam, reflexo da nossa família, do nosso cheiro, da nossa casa, substitui o verdadeiro refúgio, que é a presença de Deus no nosso coração, a presença de Deus no nosso lar. Nessa semana, a gente vai como pais, acabando, esgotando todas as opções que a gente vai tendo,
para a quarentena, em brincadeiras com os filhos, em atividades com os filhos, em coisas que a gente tenta fazer para poder manter ali as crianças saudáveis, né? E nós também mentalmente saudáveis. E essa semana nós fizemos lá na sala de casa um acampamento. As crianças queriam que a gente fizesse um acampamento, e o Josias, os irmãos já conhecem, queria que eu fizesse um acampamento lá fora, queria que levar toda a família para dormir lá fora. E aí a mãe já falou logo, a mesma falou assim, eu não vou dormir no meio de barata, essas coisas passando perto da gente, não conte comigo. E aí nós montamos na sala nosso acampamento. Trouxe colchão de casal, colchão de solteiro, arrumamos o sofá, fizemos toda aquela estrutura para se tornar um lugar de aconchego, um lugar onde a gente pudesse ficar bem ali, brincar, comer pipoca e aproveitar. Foi ótimo, foi maravilhoso. Estava conversando com um pastor que já tem os filhos criados a respeito disso, mandei foto para ele, e ele falou assim, pastor, aproveita, porque depois vai crescer e você vai sentir falta. Isso é muito importante para o coração da criança, ter essa sensação de refúgio, de segurança, essa sensação de aconchego. Mas nada disso é suficiente se não houver a presença de Deus, a presença de Jesus na nossa casa. As coisas só ficam plenas, a gente só entende uma vida de propósito e com abundância quando nós nos refugiamos na presença de Jesus. Se não tiver acampamento, se tiver que ser na rede, se tiver que ser no chão, se tiver que estender um lençol, porque você não tem uma casa em condições, ou não tem um telhado, ou não tem algo aconchegante, você vai se sentir aquecido pela presença do Espírito. Você vai se sentir renovado pela graça de Deus, e nenhum mal vai chegar na sua tenda, porque você está refugiado na presença de Jesus, e isso é o mais importante que nós precisamos, que essa noite você possa se refugiar em Deus, que essa noite você possa voltar para Jesus, você que tem andado distante da presença do Senhor, Ele ama você, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na sua família, Ele quer que você esteja na presença dEle, Ele está de braços abertos para receber você. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus, você possa fazer isso nessa noite. Não precisa de nada especial, basta crer no coração, basta entender que Ele ama você. E simplesmente quando nós fazemos isso, nós estaremos refugiados na presença do nosso Deus que tanto nos ama. Feche seus olhos, vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos nessa hora e pedir, Deus, que essa mensagem que foi partilhada na noite de hoje possa gerar reflexão, possa gerar, Senhor, alegria no coração do teu rebanho. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Como nós oramos e lemos, Pai, nesse salmo, bem-aventurado é o homem que se dirige até o Senhor. Bem-aventurado é o homem que corre na tua direção e se refugia diante da tua presença. Pai, nós queremos fazer isso como igreja nesse momento, queremos fazer isso, Senhor, como família, Deus, que cada família que está reunida em seu lar, ó Deus, no término desse culto, Senhor, após ter ouvido esta palavra, Deus, que possam verdadeiramente se derramar na tua presença e confiar que o Senhor está cuidando de nós. Deus, tira todo medo, Pai, tira toda a insegurança, Senhor, toda a angústia de alma, que nós possamos receber no nosso coração nessa noite essa mansidão, ó Deus, essa certeza, Deus, de que o Senhor está no controle e de que o Senhor nos ama incondicionalmente e que nada vai nos afastar desse amor. Pai, que os homens e mulheres que estão ouvindo esta palavra, que possam neste momento, Senhor, se voltarem para o Senhor, se reconciliarem com o Senhor, reconhecerem a Jesus como Salvador único e pessoal. Ó Deus, seja o refúgio das famílias, seja o refúgio dos jovens, Pai, seja o refúgio dos anciãos, seja o refúgio, Senhor, dos adolescentes, das crianças, dos pequeninos, ó Pai, o refúgio dos adultos. Ó Deus, guarda essas gerações e abençoa o teu povo na noite de hoje, Senhor, derramando sobre nós a tua paz, ó Deus, e que nós possamos estar sempre na tua presença, guardados e protegidos por ti, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, é só lembrando os amados de alguns avisos, algumas orientações pastorais. Primeiro, continue acompanhando as nossas mídias, né, sociais, tanto no Face, Instagram, também o YouTube da igreja. Eu peço um favor dos irmãos em relação ao YouTube. Por favor, não esqueça de fazer a sua subscrição, né? Vai aparecer ali, quando você acessa para um culto ou então para uma devocional, geralmente aparece na tela a palavra subscrever. E aí você clica ali e dá um toque também no sininho para que você possa estar inscrito. E isso vai nos ajudar na quantidade de material que a gente vai estar postando. Então nos ajude nesse sentido fazendo a sua subscrição. E acompanhe as informações através, né, do WhatsApp. Nós sempre vamos estar lembrando os irmãos das atividades, do funcionamento, de orientações pastorais, lembrando o funcionamento da nossa secretaria, tá? Esteja atento em relação a isso, a secretaria está funcionando em alguns períodos do dia para atender os irmãos. Não esqueça, queridos, de trazer o alimento para a ação social. É muito importante que nessa hora nós nos unamos e ajudemos um ao outro. Eu citei o exemplo da cidade de Corazim, a cidade de Betsaida, que foram cidades de coração duro, cidades que não entenderam a ação de Deus e que não se abriram. E nós, como igreja, precisamos ser solidários nessa hora, abençoar e ajudar aqueles que precisam. Não esqueça de entregar o seu dízimo como ato de obediência à palavra do Senhor, de dar a sua oferta como ato de liberalidade, né, de dependência do Senhor. E, acima de tudo, que Deus continue nos guardando, nos abençoando, protegendo a nossa vida, porque Ele é o nosso lugar de refúgio. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana debaixo do cuidado de Deus em todas as áreas, que você viva o milagre do Senhor no seu lar, no nome de Jesus. Deus abençoe.